é revelada em Efésios, capítulo 1. Antes da fundação do mundo, termos sido eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e predestinados para sermos filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo. Aquilo que foi manifestado a nós hoje, mas se estabelece como um plano eterno. O apóstolo Paulo descreve isso em Colossenses 1,16. Zezinha, você agora que eu te vi. Cristo em vós, a esperança da glória. Que é a conexão entre aquilo que foi feito amplamente pela graça de Deus a nosso favor, para nos trazer até aqui e para nos dar a convicção que a nossa existência e o propósito da nossa existência é sermos a companhia eterna de Deus. Sua família, seus filhos, noiva de Cristo. A compreensão disso por si deveria ser suficiente para nos levar a odiar o pecado. Mas nós sabemos da fraqueza da nossa natureza. E nós sabemos também da sagacidade dos enganos e da tentação. Como o autor de Hebreus expressa, o pecado que tão de perto nos rodeia. E começamos a o autor de Hebreus diz que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Fui buscar o texto aqui específico. Deixemos todo o embaraço e o pecado que nos rodeia tão de perto. Acerca disso ele diz: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Então a compreensão da tão grande salvação que temos em Jesus deveria ser suficiente para nos posicionar com ódio, nojo pelo pecado. Afinal de contas, foi o nosso pecado que levou Jesus à cruz. Foi por nossos pecados que ele morreu. Mas a misericórdia de Deus, ela é tão preciosa que ela põe em consideração a nossa fraqueza, a nossa maldade. E aí ele nos dá, por meio do Evangelho, alguns recursos que temos aberto nesses dias em textos, nos conduzindo à compreensão de que temos a capacidade no Espírito de dizer não ao pecado. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aquele que é nascido de Deus não pode permanecer, pecar continuamente, tornar o pecado algo natural. O arrependimento contínuo, a nossa capacidade de entender a mudança de mente, a mudança de coração e a mudança de atitude, de vida, que implica em nosso relacionamento constante com Jesus. De sermos
constantemente transformados, revestidos do novo que se renova. No último domingo abrimos a carta de Pedro, primeiro capítulo, primeira carta, falando sobre a obediência. Outro recurso que recebemos pela fé, porque fé e obediência estão intimamente relacionados. Disponibilizamos material para leitura, obediência da fé. Não sei quantos se interessaram em ler, mas estava lá no grupo de daqui. Se eu fosse vocês, correria lá para dar uma olhada. Nós postamos. Postamos um texto chamado Santificação e Obediência, que trata exatamente da obediência. Espera aí só um pouquinho. Postamos um vídeo chamado Obediência da Fé. Charles Spurgeon. Dia 4 de agosto. É um vídeo curto, mas imprescindível para a nossa compreensão acerca dos aspectos que estão relacionados entre a fé e a obediência. E hoje nós vamos abrir 1 de João 5 para fazer uma nova correlação com a obediência. A obediência que resulta do amor ao Senhor. Vamos ler o texto? 1 de João 5. A partir do verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Agora o 3. Juntos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Mandamentos do Senhor têm a ver com aquilo que Ele exige de nós, como seus filhos. Sede santos, como Ele é santo. Aquele que diz que está em Jesus deve também andar como Ele andou, e isso implica em exigências, mandamentos. O apóstolo João vai dizer que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. E nisto entendemos o amor de Deus, porque este é o amor de Deus. E guardemos os seus mandamentos. Vamos repetir isso? Porque este é o amor de Deus.
Novamente, porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Quando eu fui abrir a compreensão desse texto, confesso aos irmãos que eu fiquei impressionado com a forma como o Espírito redigiu isto para nós, por meio do apóstolo João. O texto em grego começa com uma partícula que é conhecida em nossa língua como pronome demonstrativo, mas no grego ele marca uma referência. O termo utos. Neste contexto, utos aponta diretamente para a identificação, a referência. Este é o amor de Deus. Ele aponta exatamente para deixar claro que o amor de Deus é: guardemos os seus mandamentos. Ele faz uma referenciação tão específica que não há como entender que se refira a outra coisa. Ele é usado em conexão com o verbo eimi, que é o verbo ser. De acordo com Strong, esse verbo ele é aplicado para afirmar que o amor de Deus é definido de maneira prática e objetiva. Então, a forma como João escreveu isso é impressionante. Ele diz: este é o amor, e este amor este é o amor. A que ele se refere ao amor de Deus, ele usa a seguinte construção: agapetuteu. Para mostrar que é genitivo. Ele está se referindo ao amor que provém de Deus. Este é o amor que provém de Deus. Isso nos reporta 1 de João capítulo 4, verso 19. Dá uma olhadinha. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então ele diz: este é o amor que provém de Deus, porque ele nos amou primeiro. Então, como ele nos amou primeiro, nós também podemos amá-lo. E amar, este é o amor. Qual é o amor? Que guardemos seus mandamentos. E aí há uma construção interessante, porque é usada a expressão, preposição grega iná ou riná, que significa literalmente a fim de quê ou para quê. Ela tem um senso de finalidade. Então, amar a Deus com o amor que recebemos dele tem a finalidade, tem o objetivo, a fim de que guardemos os seus mandamentos. E ele usa o verbo terel, que tem um significado muito interessante.
É algo que você guarda e mantém. Terel tem 2 significados estritos: guardar e manter. Não é apenas algo que você guarda, é algo que você guarda e que você mantém com você. Há muita coisa que a gente guarda e esquece. Eu sou terrível para esquecer as coisas que eu guardo. Eu esqueço o que eu guardo e eu lembro que eu guardei dizendo, vou colocar aqui para não esquecer. Eu guardo, não lembro onde está, mas lembro que quando eu guardei eu disse assim, vou guardar aqui porque aqui é tão óbvio que eu não vou esquecer. O verbo utilizado pelo apóstolo João diz que guardar os mandamentos não é apenas guardá-los, mas mantê-los conosco. Dá a ideia de cumprir, de observar. Eu gosto muito da colocação de Strong quando ele destaca. Ele diz, mostrando um compromisso ativo com a vontade de Deus. Amar a Deus é ter um compromisso ativo com a sua vontade. Terel implica mais do que apenas seguir regras. Envolve uma atitude de respeito e dedicação ao que Deus nos exige. Ele usa a palavra entole para referir-se a mandamento. Tem a ver com instrução, com preceito dado por Deus. O amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. A sua instrução. Que guardemos os seus preceitos. Que guardemos o que Ele exige de nós. A obediência não apenas resulta da fé, mas ela é indicativo do amor. Impressionante quando a gente lê esse texto com o coração aberto, entendendo a dinâmica dele para este momento. O amor que Deus tem por nós, que nos leva a amá-lo com este mesmo amor, é providência dele para vencermos o pecado. Porque amar a Deus é obedecê-lo. Não há como desconectar essas duas coisas. E aí parece que a rosca vai apertando. Porque se a fé conduz à obediência, e a base do nosso relacionamento por Deus deve ser o amor, se não vencermos os nossos pecados e não guardarmos os seus preceitos, estamos demonstrando que não o. E aquele que não o ama não o conhece, porque ele é. O amor de Cristo nos constrange. E a obediência que Ele espera de nós não é uma obediência por medo, mas por amor. Se nós o obedecermos por amor, estaremos conscientemente reverentes e sujeitos a Ele e ao temor dEle.
Mas se nós tememos e obedecemos pelo medo, então nos cabe a mesma palavra que foi profetizada pela boca de João Batista. Apenas o medo de fugir da ira vindoura. A diferença e a marca dos discípulos verdadeiros de Jesus, os que nasceram de novo, é que esses receberam o seu amor. E com o amor que eles receberam de Deus, eles podem amar ao Senhor. E amando ao Senhor, eles precisam odiar o pecado. Porque amar é literalmente obedecer. Amar não é algo sentimental. Gosto da expressão de Strong quando ele trata disso. Ele diz assim, vou abrir aspas para ele. O versículo afirma que o amor por Deus é definido por ações concretas. Guardando suas instruções, o amor não é meramente emocional, mas um compromisso ativo e deliberado com a vontade de Deus, que se manifesta na nossa obediência. O amor por Deus é definido por ações concretas. Guardar os seus mandamentos. Abra comigo João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos olhar o verso 15. Não há como ser mais objetivo do que isso. Verso 15, o que diz? Vamos trocar em miúdos, vamos tirar a segunda pessoa do plural. Se você me ama, você guarda o meu mandamento. O mesmo termo utilizado lá, entole. Se você me ama, você guarda o meu preceito. Se você me ama, você guarda as minhas exigências. Se você me ama, você guarda o que eu peço, o que eu exijo. Olha o verso 21. Não dá para ser mais claro do que isso. Olhem o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então Jesus vai dizer que aquele que ama, guarda. O que se presume? Que a obediência resulta do amor. E a obediência, ela é acionada, motivada, sustentada e existe por causa do amor. Não tem como amar a Deus, amar a Jesus e não guardar o seu preceito. Ah, você está querendo falar isso para colocar... Não, estou falando para vocês do recurso que nós recebemos, porque nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, com um amor eterno.
Me faz lembrar a expressão do apóstolo Paulo em Romanos 8, no finalzinho, ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele também todas as demais coisas? Ele está se referindo ao amor, porque ele diz: estou certo, nem a morte, nem a vida. Vamos abrir lá, Romanos 8. Vale a pena. Sei que nós sabemos, mas vale a pena abrir. Começando no 31, Romanos 8, começando no 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele também todas as demais coisas? Mais adiante, no 35, falando sobre a mesma coisa, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mais abaixo ele vai dizer no 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem alguma dúvida que Ele te ama? Você tem alguma dúvida que não estamos falando de um constrangimento para dizer você tem que largar o pecado? Estamos falando de uma provisão, porque se Ele nos ama com este amor, Ele nos capacita a amá-lo. E amar a Jesus, amar a Deus, implica em se desvencilhar do pecado. É um recurso a mais para vencermos essa desgraça que é o pecado. Eu me preocupo um pouco com algumas coisas que durante um tempo, há muito tempo atrás, a gente aprendeu e repetiu, e repetiu, e repetiu, e depois a gente foi entendendo que era bem mais amplo do que a gente imaginava. Durante muito tempo eu vivi particularmente no conceito de que o pecado abre brechas. Não é? Então dá a ideia que tudo continua no mesmo lugar, só abre uma brecha, só um buraquinho. Tem alguns que já estão fazendo assim. Não é isso? O Russell Shedd, ele explica essa relação nossa com o pecado da seguinte forma: a obediência ao Senhor, a sua graça, é um guarda-chuva que nos defende e nos protege. Se permanecemos nele, em obediência, então estamos debaixo do guarda-chuva. Se pecamos, saímos debaixo do guarda-chuva. Então, se saímos debaixo do guarda-chuva, não é um buraquinho, não é uma frestinha, não é uma fendinha, não é, é uma posição de não estar mais debaixo da proteção que temos na graça e na obediência. Se você permanece em Jesus em obediência, o amor dele está sobre nós e nós o amamos. Se nós pecamos, nós estamos saindo debaixo de tudo isso para um estado de estar debaixo da chuva, sem proteção nenhuma.
Então a gente às vezes minimiza a questão achando, é só um buraquinho, a gente vai lá e tampa depois, não tem problema. Dá a ideia de que tudo permanece como estava, a gente pecou, aí abriu um buraco e a gente tampa. Não, quando você peca, você muda de posição. Por isso a única coisa que te traz de volta é o arrependimento, que é exatamente mudança de posição. É voltar para debaixo, é converter, é vir de volta. Entendam que o pecado na vida da gente, que nasceu de novo, não é apenas um buraquinho na parede, uma brecha por onde os demônios entram e perturbam a nossa vida. É uma atitude de renunciar à graça. Opa, como assim? É isso mesmo. Conforme está escrito em Hebreus capítulo 10. Quem nasceu de novo e peca voluntariamente, pisa o Filho de Deus, torna profano o sangue do pacto com que foi santificado, faz agrava o Espírito da graça. Alguns se preocupam com Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 para mim é mais simples de entender. Aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que fizeram tudo aquilo e vivenciaram as coisas de Deus, e depois se afastaram e negaram, não tem arrependimento, é óbvio. É acerca desses que Jesus está tratando em Mateus capítulo 7. Senhor, Senhor, em teu nome, vivemos os dons celestiais. Quais? Expulsamos demônios, expelimos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Nunca vos conheci. É acerca desses que Jesus disse, saíram de nós, porque nunca foram nós. Agora, quando o pecado atinge quem nasceu de novo de fato, a luta intensa. E aí a gente compreende o que está no final do versículo, porque diz, se esses mandamentos não são penosos, não são pesados, ele usa a palavra baros, da ideia de carga, algo que é posto em cima. Isso, em 1 João capítulo 5, verso 3. Este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Voltem lá. Este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são carga. Não tem sofrência. Já viram criança obedecendo na marra? Vai, menino! Eu não queria ir. Já viram isso? É penoso. Os mandamentos não são penosos para quem ama. Nós precisamos aprender a usar os recursos que nos são dados. Nós só podemos amar a Deus quando compreendemos que somos profundamente amados por Ele. E se nós compreendemos que somos profundamente amados pelo Senhor do Universo, dono de todas as coisas, não há como ficarmos atrelados a sentimentos mesquinhos de rejeição, que estão muito mais ligados a nosso orgulho do que de fato a nossa necessidade.
o que mais eu quero? Que o Senhor do universo me chamou pelo nome para que eu viesse à existência. Eu preciso abrir Deuteronômio capítulo 10, mas eu vou fazer isso na semana que vem. Não vai dar para a gente mexer nisso. Mas abra comigo o Salmo 130. Nós levamos um tempão ministrando sobre a parábola do filho pródigo, lembram? Menos quase um ano, 9 meses, eu acho. O foco da parábola não está no filho, mas no pai. Dá o que ele não tinha direito e ainda espera que ele volte. Porque quando ele aponta, o pai o viu de longe. E não era casualidade. É porque o pai estava esperando. Salmo 139 vai mostrar para a gente a dimensão deste amor. Eu já vi gente fazendo sensacionalismo com esse salmo, eu achei muito engraçado. Colocou uma música suave, mandou o pessoal fechar os olhos, baixou a luz. Não precisa nada disso porque o teor da palavra é amor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Senhor, o Senhor cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Quando ainda não há palavra alguma na minha boca, na minha língua, eis que o Senhor conhece tudo. Tu me cercas por detrás e adiante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa demais, tão alta que eu não posso compreender, atingir. Para onde eu posso fugir do teu espírito? Para onde eu posso me esconder da tua face? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu pegar a minha cama e levar para o Sheol, lugar dos mortos, ali também tu estarás. Se eu tomar as asas da alva, e se eu habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, de certo que as trevas me cobrirão, se eu por acaso pensar que as trevas podem me esconder, então a noite será como a luz em volta de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O Senhor possuiu os meus rins. O Senhor me entreteve no ventre da minha mãe. Sabe o que é entreter? Pôr entre os dedos. Eu gosto muito da versão Almeida. Ela diz, cobrir, as tuas mãos me cobriram no ventre da minha mãe. Essa é a ideia, algo que é abraçado pelas mãos. No ventre das nossas mães, a mão do Senhor já nos abraçava. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito
e entretecido nas profundezas da terra. Ele se refere ao ventre da mãe. Os teus olhos viram o meu corpo quando ainda estava sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todas estas coisas que me dizem respeito estão registradas no teu livro, os quais em continuação foram formadas, quando eu nem ainda uma delas havia. Quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo que Deus o planejou antes dele existir. E todas as coisas que diriam respeito a ele, a nós, já estavam escritas antes que qualquer coisa dessa acontecesse. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão preciosos me são os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se eu contasse esses pensamentos, seriam um maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. A partir daí ele faz uma oração imprecatória contra os ímpios e aqueles que se levantam contra ele. No 23 ele vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E diante desta realidade, a oração dele é: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Uma compreensão desta natureza acerca do amor de Deus deve nos levar à imediata reflexão. Há em mim algum caminho mau? Guia-me pelo caminho. O amor de Deus é um recurso para vencermos o pecado. Porque quando recebemos de fato este amor em nós, somos capacitados para amá-lo. E amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Se a obediência provém da fé, ela também provém. Quando terminarmos de expor Deuteronômio, capítulo 10, na semana que vem, talvez na semana que vem não, porque é o Maico, na outra semana, vamos abrir uma terceira provisão. Porque há três coisas que movem a obediência: a fé, o amor e o temor. É a nossa compreensão acerca de quem Deus é que nos ajuda a odiar o pecado. Entendido essa questão da relação entre o amor e a obediência? Pecado. Ferramentas precisam ser usadas. Não adianta nada você ter uma máquina de furar lindíssima, martelete, com parafusadeira, se ela vive dentro de uma caixa embrulhada no papel bolha. Tem um amigo, Rio, e me levou na casa dele na última vez que eu fui às férias. Ele me mostrou o quarto de ferramentas dele. Impressionante. E aí teve uma situação que nós precisamos de uma chave. Eu falei assim: podíamos pegar uma chave lá. Eu falei: naquelas, ninguém mexe. Eu falei: como assim? Ele falou: todas aquelas ferramentas ali são minha coleção. Eu não uso nada daquilo.
E aí ele falou, se você quiser, aí ele puxou uma caixa de ferramentas antiga com do missionário que voltou de uma tribo indígena e esqueceu um relógio. Sabe, lembra dessa história? E aí depois de algum tempo ele retornou àquela tribo indígena e encontrou o relógio dele pregado num toco. E aí ele chegou e disse, senhora, por que vocês prenderam? Não, porque isso aqui é um... Ele falou, não, isso é um relógio, não é um enfeite. Isso precisa ser usado no braço para ver as horas. Não faz sentido ter um relógio preso num toco. E ao voltar para sua casa, ele levou um daqueles indígenas com ele. Quando ele entrou no apartamento do missionário, tinha lá um arco e flecha pendurado na parede. E ele disse, para que isso está pendurado aqui? Arco e flecha é para matar bicho e não para enfeite. Todas as ferramentas que nós temos recebido não são para enfeite. São para nos equipar na luta contra o pecado. O arrependimento contínuo, a mudança de posição que podemos ter pelo Espírito Santo, a obediência que provém da fé, a obediência que provém do amor e a obediência que resulta do nosso temor ao Senhor. São ferramentas práticas para esse tempo. Esta não é uma palavra de humilhação e nem de opressão. É uma palavra de graça, porque nós ainda estamos no tempo da graça. Não há nada que nos foi prometido que ainda não esteja ao nosso alcance. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós rogamos que Teu Espírito nos ensine estas coisas e abra a Tua palavra com amor ao nosso coração. Que o Teu Espírito nos preserve em graça e nos ensine a usar as ferramentas, porque vivendo em Espírito não cumpriremos as concupiscências da carne. Ajuda-nos no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém?